Há muitas razões para cantar ao Senhor, segundo Nancy DeMoss Wogemuth. Cante por causa do que Ele fez pela sua alma. Cante por causa do que Ele está fazendo em você e neste mundo. Cante pela fé no que Ele fará, aquilo que você ainda não pode ver. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Santificar-se Completamente a Deus, na voz de Renata Santos. A música está em toda parte. Seria difícil não escutar música neste mundo tão conectado. As canções que constantemente chegam aos seus ouvidos refletem ideias que valem a pena cantar. Nancy fala sobre a maior motivação para cantar, continuando a série chamada Lembre-se de Miriam. Caso você tenha perdido algum episódio anterior, visite nosso site e tenha acesso a todos os episódios anteriores. avivanossoscorações.com. Robert Ingersoll foi um famoso, ou infame, talvez eu devesse dizer, infiel e agnóstico do século XIX. Quando ele morreu, os avisos do funeral incluíam esta declaração: não haverá canto. Quando li isso, pensei no fato de que aqueles que não conhecem Cristo têm muito pouco sobre o que cantar e nada sobre o que cantar quando se trata da morte. Por outro lado, aqueles que conhecem Cristo têm muito sobre o que cantar, e é isso que estamos vendo nesta série em Êxodo capítulo 15. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, Moisés e o povo de Israel cantaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Eles continuam ao longo de todo esse grande hino de louvor que temos observado nos últimos episódios, e então no versículo 20, chegamos ao fim desta passagem. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Os cristãos deveriam ser pessoas que cantam. De fato, encontrei um sermão de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Eu até gaguejo ao dizer isso, porque ele tinha uma maneira tão impressionante de falar sobre as maravilhas do Evangelho e sobre quem Cristo é. Eu amo ler os seus sermões, eles inflamam o meu coração. Ele tem um sermão chamado O Hino Memorável, que é, na verdade, um sermão sobre o hino que Jesus e os discípulos cantaram quando saíram do cenáculo depois de celebrarem o que chamamos de a última ceia. Era uma celebração da Páscoa, e o Evangelho de Mateus nos diz que eles cantaram um hino ao saírem para o jardim do Getsêmani e Jesus para seguir em direção à cruz. Naquele sermão, Charles Spurgeon falava sobre como os filhos de Israel cantavam hinos para louvar ao Senhor e como Jesus estava seguindo o que era a tradição pascal de cantar hinos. Deixe-me ler para você este parágrafo relativamente longo do sermão, porque ele se relaciona com a passagem que estamos examinando. Ele diz: Amados, se eu dissesse que Israel podia cantar de forma tão apropriada, o que direi de nós, que somos do Senhor, espiritualmente redimidos? Fomos libertos de uma escravidão pior do que a do Egito. Como dizem as Escrituras, com mão forte e braço estendido, Deus nos libertou. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa de Deus, foi aspergido em nossos corações e consciências. Pela fé, celebramos a Páscoa, pois fomos poupados. Fomos tirados do Egito, e embora nossos pecados antes se levantassem contra nós, todos eles foram afogados no Mar Vermelho do sangue expiatório de Jesus. As profundezas os cobriram, não ficou nenhum sequer.
Se um judeu podia cantar um grande Hallel, o nosso Hallel deveria ser ainda mais ardente. É verdade, o cristianismo sempre foi uma religião que canta. Em tempos de abundância e em tempos de sofrimento, os cristãos cantaram ao Senhor e continuam cantando. Você pode ouvi-los por todo o mundo ao longo dos séculos, cristãos cantando. Penso em como aqueles cristãos do primeiro século sofreram por sua fé e, em alguns momentos, foram lançados nas arenas para serem devorados por leões famintos. Como eles iam para a morte sem medo e, em muitos casos, cantando salmos de louvor. Paulo e Silas, a mesma coisa, ali na prisão, cantando hinos ao Senhor no meio da noite. Esses cristãos cantores do primeiro século e dos séculos seguintes deram testemunho de que César não era Deus. Eles estavam confiando suas vidas a um Deus vivo e poderoso. Cantar era um meio de dizer: não somos vítimas. Pela graça e pelo poder de Deus, somos vencedores. Ele triunfou gloriosamente. Percebo, e sei que essa experiência varia de igreja para igreja, de lugar para lugar, mas eu percebo que em muitas igrejas hoje, quando há cultos de adoração, eu olho ao redor e vejo que muitas pessoas realmente não cantam. E algumas, você nem sabe se estão cantando ou não. A boca se move um pouco, talvez, mas parece que não sai muita coisa. Eu tenho me perguntado, por que parece que em tantas de nossas igrejas hoje as pessoas não cantam? Temos muita música na maioria das nossas igrejas, mas em muitos casos, muitas pessoas não estão cantando. Acho que há várias razões possíveis para isso. Quero abordar algumas delas. Primeiro, vivemos numa era de artistas cristãos contemporâneos que fazem grandes concertos extravagantes, que têm vozes fabulosas. Temos gravações de última geração hoje e uma indústria musical altamente competitiva. Na verdade, deixe-me abrir um parêntese aqui. Tenho ficado um pouco fascinada com esse pensamento de cantar ao Senhor. É algo que faço a vida toda, mas geralmente mantenho isso muito privado, exceto quando estou na igreja. Durante esta série, pensei, eu amaria simplesmente começar a cantar. E então eu pensei, eu seria tirada do rádio, porque hoje parece que é preciso ter uma voz fabulosamente treinada ou habilidosa para cantar, ou assim pensamos. Então, nessa indústria musical cristã tão competitiva, o cantar se tornou algo como um esporte de espectadores, em vez de algo em que todos nós deveríamos participar. Pagamos caro para ser entretidos por esses cantores. Somos levados a parecer tolos, se não somos os melhores dos melhores. Você olha ao redor na igreja e pensa que muitas dessas pessoas talvez estejam pensando, bem, eu não tenho uma voz como aquela pessoa no palco ou como todas aquelas pessoas da equipe de louvor, então deixe que eles cantem. Eu digo, não deixe que apenas eles cantem, cantemos com eles ao Senhor. Não há nada de errado em ter uma ótima voz e agradeço ao Senhor por haver muitas pessoas que têm vozes melhores do que a minha, mas eu quero usar a voz que eu tenho para cantar ao Senhor. Deus abençoou algumas pessoas com habilidades musicais extraordinárias, e esses dons devem ser usados para a glória de Deus. Mas você não precisa ter uma grande voz para se unir aos louvores e à adoração a Deus por seus atos redentores. Acho que há outra razão pela qual algumas pessoas não cantam, porque não tem nada sobre o que cantar. Há pessoas em nossas igrejas que não foram redimidas e, portanto, não podem cantar o cântico dos redimidos. E há outras pessoas que foram redimidas, mas não estão vivendo como pessoas redimidas. Em alguns casos,
têm um espírito independente, autossuficiente, então não precisam cantar louvores a Deus. Estão conduzindo suas próprias vidas muito bem, obrigada, no momento. Há algo em cantar ao Senhor que reconhece humildade e dependência dEle, nossa incapacidade à parte dEle. Às vezes eu acho que não cantamos porque não paramos para pensar do que fomos redimidas e quão grande é a nossa salvação. Não o valorizamos. Esquecemos o que Deus fez, como Ele nos resgatou e como Ele continua nos resgatando do pecado, de Satanás e de nós mesmas. Depois, há momentos em que sabemos que fomos redimidas e somos gratas por isso, mas o fato é que ainda vivemos em um mundo não redimido e há momentos em que nossos corações estão pesados, tristes, porque ainda vivemos numa terra de cativeiro. Nossos corações ainda não estão plenamente em casa. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo casa com letra maiúscula? Ainda estamos aqui neste mundo tão quebrado e disfuncional. Isso me faz lembrar de uma passagem dos Salmos, o Salmo 137, que foi escrito durante o cativeiro de Israel, nos anos de exílio. Não é o cativeiro do Egito, mas quando eles estavam cativos na Babilônia, centenas de anos depois. Diz o Salmo 137, de 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Acho que há momentos em todas as nossas vidas em que sentimos: está muito difícil cantar agora. Como posso cantar o cântico do Senhor vivendo nesta casa, neste ambiente de trabalho, nesta situação que está acontecendo na minha igreja, ou neste relacionamento, ou neste conflito ou luta que está acontecendo? Estamos em terra estrangeira e como cantar o cântico do Senhor? Às vezes é difícil cantar. Nossos corações estão pesados, nossos olhos cheios de lágrimas. Talvez não porque sejamos impenitentes ou incrédulas, mas porque outros ao nosso redor são. Isso pesa sobre o nosso espírito e pensamos: eu simplesmente não sei se eu consigo cantar agora. Estamos conscientes de que vivemos na Babilônia, vivemos no exílio. Este mundo não é o nosso lar e às vezes não parece haver muito motivo para cantar. De fato, é interessante que, na providência de Deus, enquanto eu preparava esta série específica sobre cantar ao Senhor nas últimas semanas, fui confrontada com uma situação que me deixou muito entristecida. Chorei. Fiquei profundamente triste por algumas circunstâncias e situações que estavam acontecendo sobre as quais não tenho controle. Não é resultado de meu pecado ou desobediência, mas sou impactada pelo que aconteceu. Aqui estou eu estudando todas essas passagens sobre cantar ao Senhor e enviei um e-mail a uma amiga dizendo: por favor, ore por mim enquanto trabalho nesta série de programas sobre o cântico de louvor de Miriam, porque a última coisa que eu tenho vontade de fazer agora é cantar. Eu tenho sofrido com o pensamento: como posso ensinar sobre cantar? Eu sou muito comprometida em viver o que ensino. E se é algo que eu não estou praticando, é muito difícil para mim subir aqui e dizer isso. Perguntei a mim mesma: por que eu estou ensinando esta passagem agora? É a que o Senhor me levou a preparar, mas tem sido difícil. Percebo que os momentos em que a última coisa que sentimos vontade de fazer é cantar são justamente os momentos em que provavelmente mais precisamos cantar.
Tenho aconselhado meu coração dessa forma nas últimas semanas e fiz algumas escolhas, sendo intencional, em pegar o meu inário e cantar ao Senhor quando não tinha vontade de cantar e colocar o meu playlist não apenas para ouvir, mas para cantar junto. Tu, ó Senhor, és um escudo para mim, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Eu te exalto, ó Senhor. Cantando hinos e coros que afirmam a fé que Deus colocou em meu coração, dizendo: não importa como eu me sinta, essas coisas ainda são verdadeiras. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, essas coisas ainda são verdadeiras. Ocorreu-me, enquanto processava tudo isso, que os não redimidos nunca têm muito motivo real para cantar, mesmo quando sentem que estão no topo do mundo. Porque não importa como se sintam, o fato é que estão perdidos. Andam em trevas, são escravos do pecado, são filhos da ira. Estão sob o juízo de Deus e, a parte do arrependimento e da fé, estarão eternamente separados de Deus. Assim, podem sentir que tudo está indo muito bem. Podem estar cantando a plenos pulmões, mas, à luz da eternidade, à luz das coisas que realmente importam, eles não têm muito sobre o que cantar. Por outro lado, os redimidos sempre têm motivo para cantar, mesmo quando seus corações estão pesados ou quando as circunstâncias parecem esmagadoras, não é verdade? Pense nisso. E eu mesma fiz uma lista nos últimos dias de alguns dos motivos que eu tenho para cantar, independentemente do que esteja acontecendo ao meu redor. Jesus morreu por mim. Meus pecados foram perdoados. Fui declarada justa. Nós, que éramos suas inimigas, agora somos chamadas suas amigas. Somos filhas amadas de Deus. Fomos adotadas em sua família. Somos aceitas no amado. Temos paz com Deus, temos vida eterna. Estamos eternamente seguras. Ninguém e nada jamais pode nos arrancar da mão do Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus está diante do trono de Deus, intercedendo por nós para sempre. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está sempre trabalhando para proteger e prover, suprindo as nossas necessidades, não importa o que esteja acontecendo. Deus está no seu trono. Não importa como eu me sinta. Não importa o que os outros possam estar fazendo que pareça controlar as circunstâncias ao meu redor. Eu amo aquela frase que encontramos no livro de Daniel: o céu reina. O céu reina. Isso é sempre verdade. É verdade, e não importa o que esteja acontecendo aqui embaixo na terra, o céu continua reinando. É verdade quando parece que são os tiranos que governam, mas o fato é, o céu reina. Essas são coisas nas quais colocamos a nossa fé, nas quais estamos confiantes. Essas são razões para cantar. E há mais. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Eu faço parte da sua noiva e estaremos para sempre com o Senhor. Está chegando o dia em que todas as injustiças serão corrigidas. Satanás será banido para sempre. Todos os inimigos de Deus serão derrotados. Todas as lágrimas, toda a dor, todo o pecado, toda a fraqueza, todo o problema, toda a pressão e toda a tristeza desaparecerão para sempre. Isso é motivo para cantar. A terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja, as minhas circunstâncias neste momento não vão durar para sempre. Existe algo maior. Existe algo que as supera, que vai além das minhas circunstâncias. Está chegando o dia
em que todo rei, todo presidente, todo primeiro-ministro, todo ditador, todo marido, todo chefe, todo líder, todo político, todos se dobrarão diante de sua majestade e Jesus reinará para todo sempre. Amém. Eu leio essa lista e meu coração diz: aleluia, eu tenho algo para cantar. 5 minutos atrás, eu não tinha vontade de cantar. 5 minutos atrás, eu achava que não conseguiria cantar. Mas eu parei para pensar em quem Deus é e no que Ele fez, no que Ele está fazendo e em tudo que acabei de listar. Nada disso pode mudar. Então, nós cantamos. Cantamos pela fé. Cantamos por causa do que Ele fez pela nossa alma. Cantamos por causa do que Ele está fazendo em nós e neste mundo. Cantamos pela fé no que Ele fará, mesmo que ainda não possamos ver. Deixe-me lembrar que, quando cantamos, formamos um coro que se une àqueles que vieram antes de nós, as Miriams, as Anas, as Marias de Nazaré, aqueles que cantaram Paulo e Silas na prisão, os cristãos do primeiro século cantando enquanto eram lançados aos leões. Eles passaram esses cânticos para nós e nós os passamos para os que vêm depois, seus filhos, seus netos, as próximas gerações. Eu quero ter cantado um cântico, um hino de louvor que dê a eles algo para cantar, que os lembre das maravilhas de Cristo e do seu Evangelho. Eu não quero que pensem em mim como uma mulher que passou sua vida, sua curta vida terrena, em lágrimas, lamentos, choros, queixas e murmurações. Há muito o que lamentar neste mundo, há muito que pesa o coração, mas, mesmo em meio às lágrimas, temos algo para cantar. E esse é o legado que eu quero deixar para a próxima geração. Veja, a nossa adoração imperfeita aqui na Terra é um ensaio para o que passaremos a eternidade fazendo no céu. É uma antecipação da adoração eterna dos redimidos no céu, depois da vitória final de Deus sobre Satanás. Esse dia está chegando. Cantamos agora. Satanás ainda se debate, ainda há pecado e disfunção neste mundo. Estamos cantando, mas é apenas um prelúdio, é um aquecimento, é um ensaio. Um dia, todas as razões para não cantar serão removidas e teremos apenas motivos eternos para cantar e louvar. Então nos uniremos ao coro dos redimidos de todos os séculos, de todas as terras, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os idiomas, e nos juntaremos a eles para sempre, cantando louvores ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono. Lemos sobre esse cântico em Apocalipse capítulo 15. Quero lê-lo porque é como um encerramento daquilo que lemos em Êxodo, um fechamento daquilo que lemos em Êxodo capítulo 15. Êxodo 15 é um cântico que foi entoado quando atravessaram o Mar Vermelho, o mar que se tornou o local de sepultamento do exército egípcio. Mas agora, nesse cântico celestial, João vê algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Apocalipse 15, 2, o apóstolo João diz: Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Aliás, somos informadas em Apocalipse capítulo 4 que o trono de Deus repousa sobre uma plataforma descrita como um mar de vidro semelhante ao cristal. E os santos, neste hino em Apocalipse capítulo 15, estão em pé ao redor do trono de Deus sobre o mar de vidro. Versículos 3 e 4. Eles cantam. O que eles cantam? Eles cantam o cântico de Moisés. Aliás, também é o cântico de Miriam.
também é o meu cântico, também é o seu cântico. Se você está cantando o cântico dos redimidos, eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus. E de quem mais é esse cântico? O cântico do Cordeiro. Fala sobre um dueto santo, ou trio, ou coral, ou seja lá o que for, quantos quer que estejam reunidos. Aqueles que venceram a besta cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, vamos nos unir para cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Charles Spurgeon disse o seguinte: fomos ordenados para sermos os menestréis dos céus. Então, vamos ensaiar nosso hino eterno antes de cantá-lo nos salões da Nova Jerusalém. É isso que fazemos aqui. Praticamos, nos preparamos, ensaiamos. Então, quero desafiá-las. Comecem a cantar esse cântico agora. Unam-se àquelas que vieram antes de nós, as Miriams, as Anas, as Déboras, as Marias, as Isabéis. Unam-se àquelas ao redor do mundo que o cantam agora. Cantem em uníssono com outras que foram redimidas. Cantem o que Ele fez por suas almas. Cantem como Ele as resgatou. E vamos nos unir agora e por toda a eternidade para cantar o cântico dos redimidos. Então, de novo, este cântico cantarei. Aleluia! Que Salvador! Ouvimos Nancy DeMoss Wogemuth falando sobre o valor da música e da adoração na série Lembre-se de Miriam. Essa irmã de Moisés foi uma líder de adoração muito eficaz e temos muito a aprender com o seu exemplo. Eu aprecio a maneira como Nancy extrai temas das Escrituras, os explica de um jeito que eu entendo e mostra como eles se relacionam com a minha vida. Você também aprecia isso? Se sim, você nos ajudaria a continuar oferecendo esse tipo de ensino e a espalhá-lo para outras pessoas ao redor do mundo? Visite nosso site e clique na aba Doações para obter informações de como pode apoiar o Aviva Nossos Corações. Acesse avivanossoscorações.com. O mundo incentiva as mulheres a perseguirem agressivamente, conquistarem, alcançarem, a atingirem metas profissionais ou serem bem-sucedidas. Mas repetidas vezes nas Escrituras vemos isto. As mulheres mais usadas por Deus eram caracterizadas por uma disponibilidade humilde e prontidão para servi-lo da maneira que ele pedisse. É como olhar para um papel de outra pessoa e dizer: não estou feliz com meu trabalho, eu quero aquele. Miriam caiu nessa tentação e isso causou muitos problemas. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.